Poderoso, poderoso. Não sei quais foram as expectativas que você colocou para esse dia. Mas eu acho que eu coloquei a minha lá no mais alto, do topo da torre mais alta. Eu coloquei lá a minha expectativa. E o Senhor já vem superando, amém? Desde o começo, já vem superando. Nós preparamos a igreja toda para receber vocês. E isso tem mão de muita gente envolvida. Quero agradecer de antemão a todo mundo envolvido. A irmã Francisco, que é a mente criativa, né? As decorações, as coisas todas que ele planejou. As meninas também que ajudaram. Tem uma equipe grande. No final vocês vão conhecer todo mundo, tá bom? Mas antes disso eu quero agradecer de verdade a todo mundo que se envolveu. O pessoal do departamento de mulheres pegou junto mesmo para a gente fazer acontecer essa conferência. E eu sei que será um tempo precioso. E já está sendo um tempo precioso para cada uma de nós mulheres. Amém? Lá na entrada vocês receberam um bloquinho. Não foram? Uma canetinha. E um número de sorteio. Quem recebeu o número de sorteio? Todo mundo recebeu? Algumas pessoas que pegaram. Teve alguém que ficou sem receber o número? Eita, graças a Deus, não passou nenhum. Olha a equipe. Top, viu? Não passou nenhum sem receber o seu número. Eu acho que só eu que não peguei meu número. Foi triste. Quero. Mas, amadas, nós recebemos. O pessoal que está com as lembrancinhas, eu queria começar com o sorteio. Quem quer ganhar um brinde? Peraí, vocês estão muito desanimadas, minha gente. Quem quer ganhar brinde, minha gente? Para ganhar tem que ser assim, minha gente. Quando o Senhor disser assim, o que é que você quer que eu faça? Sei lá, Senhor. Oxe, dá um grito, eu quero isso. Tá entendendo? A gente tem que tomar posse assim, bem rapidinho das coisas. Não deixa o povo roubar você, não. Toma posse daquilo que é seu, amém? E a gente tem uma brincadeirinha aqui com as meninas, que a gente faz sempre, que é uma música que a gente tem do Esse é Meu. Quem conhece a música do Esse é Meu? Esse é meu, esse é meu. Esse é meu, esse é meu. É isso aí. Para as visitantes, pessoal, esse é meu, me dê, esse é meu. Esse é o meu, que tá aqui, o meu número 1. Mas, menino, vou perder a bênção, vou nada. Então, nós vamos começar sorteando isso. Antes de entrar na palavra, no momento da palavra, eu queria sortear alguns brindes para vocês. Aqui estão os números que vocês receberam aí duplicados. Então, deixa eu misturar, né? E a gente vai cantar o Esse é Meu para você tomar posse daquilo que é seu. Antes, eu gostaria também de agradecer ao pessoal que doou as lembrancinhas, tá certo? Para a gente sortear. É um brindezinho para você sair daqui mais feliz que você chegou, porque tudo que a gente ganha é uma bênção, né? Então, a gente sai feliz da vida. Então, mistura esse negócio, irmão. Né? Um saquinho, né? Mas tá tudo grudado aqui. Teve irmã que pegou 2 números e queria 2 de sorteio. Vamos lá. Eu vou começar sorteando os brindes. Cadê a menina dos brindes? Foram arrebatada, velho. Foi não que eu tô aqui. Cadê o povo do sorteio? Vem me dar um help aqui, por favor. Hã? Alguém me chamou? Ah, quer um saquinho? Espera aí. Ajuda ela, Jesus. Ó, tá todo mundo vendo os números, tá bom? Que chique. A irmã, olhe para frente. Irmã Milera, que eu chamo ela de Milera, aí o povo pensa que eu não sei chamar o nome dela. O nome dela é Mirela, minha gente. Mas, carinhosamente, só eu posso chamar ela de Milera. Tá certo? Esposa do pastor Charles, nosso auxiliar aqui da igreja. Ela vai estar entregando sua lembrancinha. Vamos lá. Cadê o Esse é Meu? Esse é meu, esse é meu. Muito bem, muito bem. Primeiro número, esse é meu. Se for o meu, eu vou rir, viu?
Vamos lá. Eita, Senhor da glória. Saiu o primeiro número. 7. É, Mirela, ela disse o meu é 7. Eu te entrego, pera. Não foi arrumadinha, é número 7 aí. Ó, a prova tá ali, a prova tá ali. Eu disse, se fosse o meu, e aí a irmã que tava perto recebeu. Tá vendo? Recebeu a bênção mesmo. Vamos lá pro próximo. Glória a Deus. Nananã. Esse é meu, esse é meu. Número. Eita, esse número tá lá em cima. 104. 104 já tá aí entre nós. Porque tem um pessoal que ainda não chegou, então tá. Quem tá no trabalho. Eu bem essas bichinhas. 104. Vou voltar 104 aqui pra dentro. Porque as bênçãos que não receberam o sorteio tem a oportunidade lá no final de receber ainda, tá certo? Número 65. Oxi. Vamos se animar, gente. Cadê? Recebe aí, de Deus. O número foi vocês que pegaram, não tem nada a ver com isso, viu? Foi vocês que pegaram lá na frente, foi tudo no sorteio. Número 70. Minha gente do céu. Mas será possível, irmã? Mexe esse negócio. Tá muito misturado o número de vocês. A gente misturou bastante dentro do sorteio. Vai sair agora, em nome de Jesus. Agora foi triste. Agora eu não sei se é 60. 60. 09. Não é 09 ou 60. Aí se uma das duas não recebeu, nenhuma das duas está aqui. Gente do céu. Tira aí, mamãe. Misericórdia. Não creio não. Bom abençoada. 77. 77, se puder, 777. Mas não, é só 77. Gente, minha gente. Misericórdia. Vai sair agora em nome de Jesus. Pode segurar. Número 80. 08. Eu estou testando. 08, a buchuda aí. É 08. Porque como esquecer, quem fez os números esqueceu de colocar um tracinho embaixo. Aí eu vou contando assim, tá certo? Se tiver um número igual 09 ou 06, os dois ganham, tá bom? Olha, o que for, o número é o mesmo. É 80 mesmo, receba aí, buchuda, em nome de Jesus. Vamos lá, próximo. Esse não tem como errar não, é 15. Ei! Muito bem. Nós estamos recebendo aqui, minha gente. Pode vir, irmã, receber aqui sua bênção. Mas enquanto isso eu vou apresentando. A pastora e as suas amigas e irmãs da IAP. Não é IAP? Para eu não errar o nome da igreja. IAP, lá em Tamanduá de Passira. Não é isso? Então eu queria que vocês ficassem de pé. Vamos receber com uma salva de palmas as amadas. Elas estão aqui para receber do Senhor junto com a gente. E uma já foi abençoada. Amém. Muito obrigada, pastora. Vamos lá para a próxima que vai ganhar. Eu deixo mais para frente o sorteio. Vocês estão muito desanimadas. Eu disse, vou deixar mais para frente a irmã. Esse é meu. 22. Quem tirou 22? Alguém tirou 22. Alguém pegou comigo, que eu lembro? Oxi, eu tenho certeza que pegaram comigo. Olha esses números direito, minha gente. Mexe. Cadê a falta de animação de vocês? Esse é meu, esse é meu. $45. Sério, minha gente, tá demais. Vou parar esse sorteio. Cadê a animação? Cadê a fé? Cadê a fé, irmã? A outra disse assim, só faltava ser o meu. Foi a primeira. Usa a tua fé, bora. A fé até para usar no sorteio.
84. Aqui. Muito bem, irmã. A irmã da Miriam que tira a foto. Ela mesma tira a foto, ela mesma fotografa, ela mesma recebe o brinde e tudo junto. Finge pelo menos que vai tirar uma foto, amiga. Finge que vai tirar a foto com a câmera aí do lado. Isso. É a da mídia. Tá vendo? Trabalhou, recompensado pelo Senhor. Glória. Vou sortear o último agora desse momento. Tem muito aí ainda. Eu vou deixar mais pra frente. Vocês estão muito desanimados, minha gente. Esse é meu, esse é meu. Esse estava engochado mesmo. 39. Quem é? É Graça? Aí, pelo menos, né? Aí, recebeste. Ah, entendeu? Vamos lá pro próximo. Vou sortear mais, porque as meninas disseram que tem mais lá na frente. Eita glória. 93. Eu fiquei surda, a irmã que estava do lado ficou também. É assim que a gente tem que ser, tá vendo? Eita Deus. Coitada de Bruna, deu um pulo na cadeira. Esse é o último. O último da rodada, vamos lá. Tá lá em cima o número, 108. Eita glória! Muito bem, aí. Vou voltar esses outros números para dentro do potinho, porque pode ser que as irmãs que foram sorteadas ainda vão chegar, então vão ter a oportunidade de receber, tá certo? Alguns estavam trabalhando, estão chegando aí pelo... E ela deixou o brinde. Pense direitinho se quer, pense. Tem muito, tem muito. Ainda tem mais, viu? Mas eu vou deixar mais para frente, para vocês se animando aí, ganhando as lembrancinhas. Amém. Muito obrigado. Liberar das meninas. Glória a Deus. Queria que você... Vamos para a palavra, amados? Na verdade, eu queria fazer apenas um momento de reflexão com vocês. Nós vamos para a palavra do Senhor com o nosso tema lá em Esté. Esté capítulo 4. Tá um tim no ouvido, com certeza. Bichinho, meu pai. Esté capítulo 4. Como eu tinha falado no início, quando nós vamos para um encontro, a gente tem que reagir a tal, né? A gente está com uma pessoa especial, então a gente reage de uma forma agradável. E, amados, eu vou dizer para vocês, como vários testemunhos que eu já ouvi, quando nós vamos com uma expectativa no nosso coração, para a gente receber algo do Senhor, não precisa ficar para o final do culto. Guarde isso no seu coração, não precisa ficar para o final do culto. Sabe, eu sei que todas nós geramos expectativa naquilo que vai ser falado, naquilo que vai ser declarado, naquilo que vai ser cantado. Mas nós podemos receber a palavra do Senhor e uma palavra pode mudar a nossa vida. Né? Enquanto nós estávamos cantando, as meninas estavam cantando as músicas animadas aqui, aqueles corinhos, lembrei da nossa infância. A gente foi criado dentro desse ambiente. E, amadas, como muitas pessoas perderam essa alegria de servir ao Senhor. Sabe, às vezes a gente vai para a igreja tão cansado, a gente vai para a igreja tão debilitado, que é como se a gente dissesse assim, eu só vou para eu não me perder. Mas
Às vezes a gente vai para um lugar, a gente vai para um culto, a gente vai para a nossa igreja, a gente vai servir ao Senhor com o restante do que está sobrando dentro de nós. Quando, na verdade, precisa ser o melhor, porque o nosso Deus merece o melhor. Aí você diz, sim, mas para você que está falando que está com a bateria lá em cima, tudo ok. Quem está com a bateria lá embaixo, arriada já. Mas aqui é o carregador. Eu passei 15 dias com a minha filha adoentada, eu não vi para a igreja, eu passei 15 dias sem vir para o culto. E domingo eu estava aqui na hora e o pessoal cantando tudo, e o Senhor me falou, é aqui que você se recarrega. E quando elas estavam cantando, pronto, o culto ali já ganhou o culto da primeira canção. É aqui que você recarrega. Você está tentando recarregar em outras e outras fontes, mas só uma fonte é necessária. E a Bíblia diz que a nossa fonte inesgotável é o Senhor. Não estou dizendo que você não está buscando em casa, não vai buscar em casa, mas, amadas, esse coletivo aqui, ó, Deus ordena a bênção. A Bíblia fala que é na unidade que Deus ordena a bênção. Se nós estivermos no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo foco, amados, Deus ordena a bênção sobre nós. E é aquela história, né? Aquele que pular primeiro recebe. Então, não sai daqui sem colocar isso na tua mente. O Senhor tem algo para mim e eu vou sair daqui com a minha vitória. Amém? Não fique esperando o culto terminar, não. Fica sedento, porque uma palavra só pode mudar a sua vida. E o nosso tema, Esté, capítulo 4, versículo 14. Né? O nosso tema é ungidas para esse tempo. Né? Ungidas para esse tempo que nós estamos vivendo. E o versículo que norteia isso... Minha voz está indo embora, vocês estão pensando. Esse é meu. Mas, menino, só vai falhar e a gente vai na Libra mesmo. Alguém sabe falar em Libra porque me traduz. Então, vamos lá. Versículo 14. Tem aí? Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Você vê, amados, que o tio dela, né, o Mardoqueu, ele não foi bem tranquilo nas palavras, né? Ele não foi delicado, não. Olha, se você não quiser, meu filho, outra pessoa vai fazer, viu? Parafraseando, foi isso que ele disse. Se você não fizer, alguém vai fazer. Mas quem vai perecer é você e a casa do seu pai. Mas quem sabe, dando uma dica para ela, quem sabe que não foi para um tempo como esse que você foi levantada? E sabe, amadas, nós às vezes nos perguntamos se foi para que tempo o Senhor me levantou? Para que tempo o Senhor nos levantou? Para esse tempo que nós estamos vivendo. E vou dizer mais, sendo bem ousada. Às vezes, para esse tempo de dificuldade e tribulação que você está vivendo, o Senhor levantou você e você está de pé. A gente sabe, a Bíblia fala, nesse mundo tereis aflições. Mas o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe o que ele está dizendo? Não é que você não possa chorar, não é que você não possa ficar preocupado, que as coisas que vêm, às vezes, tentam nos sufocar. Mas o seu foco não precisa ser a sua preocupação, o seu medo, mas deve ser a sua fé, porque se o Senhor venceu, você vence também. E é nisso que você precisa se apegar. Porque quando chega a notícia ruim ou ela bate na sua porta, a primeira coisa que você fica é se agarrando com a palavra que foi dita. Vai morrer, não vai dar certo, olha, vai perder. Aí você se segura naquela palavra e esquece que o Deus da verdade, o Deus de toda a força, Ele disse para você, olha, eu venci, está garantido o seu final. Você crê nisso? O seu fim está garantido. E a Bíblia fala assim, eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você tem desejado, amados? Qual é o fim que você tem ansiado ou que você tem declarado? Nós teremos aquilo que nós declaramos. Então, ele disse, olha, eu tenho planos de paz e não de mal. Você está pronta para abrir mão dos seus planos?
Você está pronta para abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos, para dizer assim, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque, amado, quando está tudo dando errado, oh Deus, tudo dando errado, a gente vai levando os planos para o Senhor. Toma, Senhor, meus planos. Tudo errado. Eu comecei. Aí, eita, Senhor, eu fiz os planos, mas estou te entregando, está tudo troncho. O que o Senhor fizer, eu vou querer. Olha. Aí o que é que o Senhor faz? Não era isso que eu queria para você, não. Ah, tá certo, então o Senhor conserta aí. Mas a gente não está afim de dizer assim, eu fiz esses planos, Senhor. É a sua vontade? Amadas, você está pronto para abrir mão? E eu não estou falando de casamento não, tá? Estou falando de namoro, de noivado. Vai devagarzinho aí. Para depois o povo dizer, a pastora ensina, não estou ensinando nada. Mas você está pronta para abrir mão de relacionamentos que não foi Deus que te deu? Ah, mas eu gosto tanto de fulano. E se Deus disser, eu quero esse seu relacionamento? Você está pronta para entregar? Não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas Deus sabe. Todos os planos do Senhor são perfeitos. Diga comigo, os planos de Deus nunca darão errado. Nunca. Os nossos planos falham. Os nossos desejos, os nossos sonhos podem falhar, mas os planos e os sonhos de Deus jamais. Jamais. E quando a gente fala desse texto, eu queria trazer algo ao seu coração. Falando sobre esse tempo. O tempo de Deus para a minha vida. O tempo de Deus para o meu casamento, o tempo de Deus para os meus filhos, o tempo de Deus para os meus sonhos, o tempo de Deus para os meus empreendimentos, o tempo de Deus para mim. Esther passou por tempos. Ela era escrava. Ela foi ao palácio para ser escolhida para ser uma das esposas do rei. Porque a primeira esposa simplesmente decidiu enfrentar o rei achando-se melhor que ele. Não, senhor, eu não vou não. Olha, o rei mandou chamar você. Ah, eu não vou não. Ela se achou no direito de ser maior do que o rei, maior do que o seu marido. E ela foi deposta do seu, perdeu o seu posto de rainha. E Esther estava no meio da mulher, tipo um grupo de mulheres assim, ó, pegou todo mundo. Lá no meio, vamos escolher. Esther foi escolhida. Ela passou, se você for ler o texto, você vai ver, ela passou um tempo de preparação para poder encontrar com o rei. E tudo tinha um tempo. Às vezes nós estamos chegando, já querendo estar na saída. Nós não queremos dar tempo ao tempo, como se diz. E essa nossa euforia para terminar a corrida tem destruído muitas pessoas ao nosso redor. Essa corrida que nós temos vivido nesses tempos de sermos melhores, né? Eu estava conversando com uma amiga e eu estava dizendo, a internet, as redes sociais que nós estamos inseridas, elas fazem de propósito a gente se degladiar. Porque mulher precisa ser melhor que outra mulher. Você não vê os homens atacando as mulheres, é as próprias mulheres atacando as próprias mulheres. Você não vê quando a pessoa coloca uma foto lá, e você vai ver os haters, né? Como a gente fala de haters, né? Não vai ver um homem dizendo, que horrível é a mulher. Odiei teu cabelo, odiei tua roupa, odiei isso. É sempre outra mulher afrontando outra mulher. Eles fazem isso. Então, se você não está dentro do padrão, você está fora. Então, nós temos sido levadas a pensar dessa forma. Ah, se eu não tiver esse tipo de corpo, eu não sou perfeita. Esse cabelo, eu não sou perfeita. Se eu não tiver um casamento de comercial de margarina, não sou perfeita. Se meus filhos não forem desse jeito, não é perfeito.
E a gente está sempre se desagradando de tudo que a gente tem, porque a gente está comparando com as coisas que as outras pessoas estão mostrando. E às vezes nem é a realidade. Não sei se você já foi pego, né, pelas pegadinhas da internet, de ver uma pessoa tão bonita, depois que tirou tudo aquilo, aquela pessoa não era nada do que estava mostrando. Eu estava me comparando, isso, meu pai. Não sei se vocês já viram, né, aquele pessoal da Ásia, eles postam um negócio, botando umas maquiagens no rosto, eles botam enchimento, não sei o que lá, e tiram umas fotos, tudo. Quando vão tirando, você diz, meu Deus, totalmente diferente. Até dentes eles colocam. E é essa comparação que nós temos vivido. E Esté estava num tempo de preparação. E quando chegou o momento dela falar, houve o quê? O medo. E qual foi o louvor que nós estávamos cantando e declarando aqui? Eu não sou mais escravo do medo. Ela disse, gente, e como é que eu vou fazer isso? Já faz quase 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei. Eu não posso chegar lá, entrar e dizer, oi, estou com saudade, vim te ver. Eu não posso fazer isso. Como é que eu vou lá? Como é que eu vou me apresentar diante do rei? Aí o tio dela desceu a lenha nela, a pobre. Olha, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas você e sua família, e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou a essa posição, a posição de rainha. Foi para um tempo desse que Deus te levantou. Foi para um tempo como esse que Deus te levantou na sua casa. Lá mesmo, com seus filhos, lá mesmo no seu trabalho, lá mesmo na sua faculdade, na sua escola, para tempos como esse, que Deus te levantou. A resposta que nós vamos dar, a resposta que nós vamos dar para o mundo é a nossa decisão. Assim como Esté falou, ela teve medo no início, depois ela escutou que o tio dela trouxe a informação para ela, né? E ela tomou aquilo ali na vida dela. E ela fez o quê? Tudo bem, então vamos fazer algo. Vocês vão jejuar junto comigo. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Se eu perecer, pereci. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, tome essa verdade na sua vida. Tome essa palavra na sua vida. O que precisa ser feito, ninguém vai poder fazer por você, amada. Só você mesmo. E nesse tempo que nós temos vivido, é muito melhor e muito mais agradável, amados, nos abraçar com a crise, com o problema, com a dificuldade, com a angústia, com a tristeza. É melhor ficar aqui abraçadinha com ela, do que me levantar e sair de onde eu estou. Sabe, tem gente que diz assim, menina, eu estou no fundo do poço, mas quem é que vai tirar de lá? Só tu mesmo, pensa. Primeira mão do Senhor, né? Mas, amadas, existem momentos na vida da gente que é só a gente e Deus. E é isso que a gente precisa se pegar. Sabe, porque tem muita gente esperando alguém socorrer. Mas fulano que eu pensava que ia me ajudar. Meus amigos me abandonaram. Minha família me abandonou. Meu marido que eu pensava que ia me dar suporte e não me deu. Meus filhos que deviam ter ficado do meu lado não ficou. E a gente está esperando. Quando nós já temos a salvação. Você já tem a salvação, amados, chamada Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que você tivesse uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida mudada pela palavra dele, para viver nesse tempo que a gente está vivendo. Não é desistir desse tempo, não, amadas, é viver esse tempo, nos levantando com ousadia, com propósito na nossa casa. Vai ter momentos que você vai ter que fazer como Esté. Vamos jejuar. Meus servos, minhas servas, todo mundo aqui vai ver. Ela nem poderia, amados, fazer esse tipo de coisa. Mas ela botou todo mundo que estava com ela. Tá todo mundo se me servindo, vocês vão jejuar também. Quero nem saber. Todo mundo entrou no pacote e foram buscar o Senhor, para que viesse livramento das mãos do Senhor. Quem livrou o povo de Deus foi o Senhor. Mas Ele usou a Esté para isso. Tem muita gente precisando de uma palavra destinada do Senhor. Não é do que você acha, nem do que você pensa, nem das coisas que você absorve lá fora. Mas é da palavra do Senhor diretamente ao coração de alguém. Se você precisa jejuar, amadas, por algo que está acontecendo na sua casa, faça isso.
Tem percebido o inimigo se levantando? Menina, o negócio aqui está meio esquisito. Não tem época que está assim? Está tudo dando errado, está os meninos doentes, está alguma coisa. Espera aí, tem alguma coisa errada? Opa! Vamos nos levantar em oração. Vamos buscar o Senhor mais intensamente. Porque quando eu falo, vamos buscar o Senhor, porque não é a última resposta não, viu? A primeira palavra tem que ser dele. Mas mais intensamente, o que é que eu preciso? Estou achando que o negócio vai desandar. Meu Deus do céu, só o Senhor. Vamos botar o joelho no chão todo mundo? Vamos ensinar as crianças a jejuar, vamos juntar todo mundo, vamos fazer um culto aqui. Vamos orar, vamos deixar o fogo de Deus descer e queimar aquilo que não serve. E ele vem com resposta e vem com livramento. Sabe, tem uma canção que já está bem batidinha, mas sempre que eu escuto eu me lembro. Deus dá escape e livramento. Deus dá escape e livramento. Deus dá escape e livramento. Sempre eu me pego nessa frase. Ele traz escape e livramento para o povo de Deus. O que você precisa, amados, é um escape, Deus tem. Você precisa de um livramento, Deus tem. Tudo que nós precisamos no Senhor, Ele tem para nós. E é esse tempo que Esther foi levantada. Foi para tempos como esse. E então, como é que eu posso reconhecer o tempo de Deus na minha vida? Como é que eu posso reconhecer? É esse tempo que eu tenho que me levantar? É esse tempo que eu tenho que silenciar? Porque existem, para a gente falar, todo mundo está certo, né? Mas para a mulher, eu vou dizer uma coisa bem séria assim, e tomo para mim, porque Deus está falando primeiro comigo antes de falar com vocês. O tempo de ficar calada, a bênção. Fala assim para a tua irmã do lado. Mas eu sei que isso aqui é assim, assim, assado. A gente tem razão das coisas. Mas e o tempo de ficar calado? Sabe, ele está por ali, eu disse a ele que ele ia entrar, nem que fosse de peruca, ele vinha para essa conferência hoje, porque ou ele vinha. Ele está ali atrás. Se escondendo, ó, pastor Felipe, dá um sinalzinho com a mão, pastor. Ele não ia perder esse momento, ele não ia. Mas, pegando as migalhas, ele disse lá no grupo, não foi? Não, mas as migalhas que caem da mesa do Senhor, tá aí, está recebendo. Mas muitas vezes, amados, a gente batia de frente, eu e ele. Eu com a minha razão, ele com a dele. Teve uma época que eu disse, sabe de uma coisa? Eu estou dando murro em ponta de faca. Vou falar com o teu dono, benção. Aí, ao invés de reclamar com ele, eu ia reclamar com o pai dele. Dizer, Jesus, olha o seguinte. Felipe está fazendo isso e isso. Eu acho que não está certo por esse caminho. Mas o Senhor sabe melhor do que eu. Então, o Senhor trata com ele. Porque se eu falar, a gente vai entrar em discussão, vai brigar. E não é isso que eu quero para minha casa, para minha família. Então, o Senhor, que é o dono dele primeiro, fale e resolva com ele. Falou, amor? Entendeste, bênção? Às vezes você está lá quebrando cabeça com seu marido, tentando fazer ele entender uma coisa que você já disse 10 vezes e ele continua fazendo de outra forma porque é a vontade dele. Fala com o pai dele. Dica certeira, porque eu já passei. Né? Continuo passando, porque quando ele apronta, eu já vou direto para o pé do pai. Pai, venha cá, fale com o Felipe, que é assim. E do mesmo jeito de lá para cá, né? Mas, amadas, tem tempo de silenciar. E para mim que estou falando isso é difícil. Por isso que eu estou dizendo a vocês, primeiro comigo. Porque para eu ficar calada, amados, se eu ficar calada, minha cara vai falar de algum jeito. Porque vocês percebem, né, que eu sou bem expressiva, né? Minha cara é bem expressiva. Eu não consigo esconder. Se eu estiver chateado, você vai ver logo na minha cara. Não consigo esconder. Eu tento, mas não consigo. Então, para não falar, eu respiro, conta até 10. Eu ensino isso à minha filha, a coitada de Catarina. Eu digo, respira, ela. Agora ela aprendeu. Cheira a flor, sopra a vela. Ela. Às vezes ela está chorando com raiva. Eu, cheira a flor, ela. Sopra a vela. Cheira a flor, ela. Uma raiva triste, mas cheira a flor e sopra a vela. E se acalma. Porque dá certo. Dá certo.
Você respira fundo, conta até 10, que dá certo. Tranquilidade vem. Há um tempo de Deus para nós. Existe um tempo para tudo debaixo da terra. Eclesiastes diz isso. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ir, há tempo de vir. Amados, tem tempo para todas as coisas. A gente só não pode esticar o tempo que não é o do tempo. Vocês entenderam o que eu falei? Tem tempo que teu, recebe em nome de Jesus. Tem tempo teu que já deu já. Já tinha tempo de passar e acabar já para você viver o novo. Você vê que é o contrário, tristeza, alegria. Viu que é o contrário? Passou esse tempo, amado, não se abrace a essas coisas não. Queira o novo de Deus. Senhor, eu já chorei até hoje, eu não quero mais chorar não. Senhor, eu sofri por isso até hoje, não quero mais não, eu quero o novo do Senhor. E o novo do Senhor é sempre melhor, amados. Queira o melhor de Deus na sua vida, queira viver o tempo de Deus, queira abrir mão das suas vontades, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e não é a vontade de Deus, a gente pensa que Deus está em silêncio, ou que Deus não está respondendo, Ele só está dizendo, eu estou dando tempo para tu pensar, isso aí não é o que eu quero para tu. Mas o Senhor está demorando tanto, eu quero. Aí o Senhor, fica calma aí, bênção, tua hora vai chegar. O que eu quero para você é muito maior. Maior e melhor. Maior e melhor. Deus tem o melhor para nós, amados. Queira viver esse tempo novo do Senhor. Porque esse mundo precisa desses luzeiros que nós somos. Olhe para a Luizinha que está perto de você. Essa irmã maravilhosa que está do seu lado. Sabe? Juntas nós brilhamos, né? Juntas somos tochas, nós brilhamos. Mas na sua casa você é uma lâmpada só. E ela precisa brilhar, amadas. Ela precisa brilhar, é uma necessidade. A sua luz precisa brilhar. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Precisa brilhar. Hoje está todo mundo cheiroso, bonito, lindo. Amanhã vai estar todo mundo descabelado, né? Quando acordar. Quem esquecer de tirar a maquiagem vai dormir com a cara borrada. Amanhã fica parecendo um panda. Depois de ter chorado ou inchado. E por aí vai. Mas ainda assim nós brilharemos nessa terra. Deus não te colocou lá naquela faculdade para tu ser mais um, não. Já tem um grupo aqui, viu? Se quiser, venha fazer parte. Se quiser, venha ser mais um. Não foi para isso que Deus me levantou aqui, não. Se é para botar o povo para jejuar, gente, vamos nos unir, vamos jejuar. Quem sabe que não foi para um tempo como esse que Deus nos colocou aqui. Em vez de ser mais uma reclamando lá no seu trabalho, seja quem faz diferente. Porque para reclamar junto a gente assim, ó. Tá ruim que só, não tá não. Oxe, tá ruim demais. Se eu começar assim, tá um frio, todo mundo começa a sentir frio. É impressionante. Não é, menino? Vixe, Cristo, tá muito frio. Alguém desliga esse ar-condicionado. Quando é para reclamar, junta muita gente, amados. Mas se é para dizer o contrário, vai ser poucos. Seja esse poucos. Que foi isso que Esté fez. Ela se levantou como pouco para fazer a vontade do Senhor. E sabe o que é que mais me toca nessa situação, né? Desse tempo, reconhecer esse tempo de Deus. É que, amadas, tente pensar assim, normalmente. Uma pessoa disse que ia matar você e sua família. Certo? Vamos pensar junto aqui. Uma pessoa chegou e disse assim, eu vou matar você e sua família. Aí você diz, eu não consigo ir falar com quem pode resolver, mas vou tentar. Jejua tudinho, se prepara, vai lá, recebe a benevolência do rei para falar com ele. O que é que ela poderia ter feito ali na frente do rei? Estão querendo matar minha família. Me salve pelo amor de Deus. Se tu deixar o povo morrer, eu vou morrer também. Eu sou tua mulher também, criatura. Tu vai ficar sem tua esposa e eu vou morrer, a minha família também. Não é assim que poderia ser? A oportunidade que ela teve de chegar junto do rei, amadas. O que foi que ela disse? Eu vou fazer um banquete. Venha você e aquela pessoa
que fez um negócio ruim para mim e para minha família, venha junto com ele comer aqui, ó, na mesa. Fez uma mesa bem grande e botou eles dois para comer. O que é que você quer, minha filha? Veja o que ele disse. Se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar. Peça o que você quiser. Se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar. Ela, não. Eu quero que você venha de novo comer amanhã. Ela estava ganhando tempo, amados. Sabedoria para lidar com as situações. Nós não precisamos gastar as nossas balas, como que se diz. Às vezes a gente está, como eu falei, né? A gente está no começo da corrida e querendo lá estar no final. Quando tem um tempo para isso. Se está na corrida, amado, tem começo, meio e fim. Se está precisando de sabedoria, a Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, era porque ele sabia que a gente ia ter. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não passa nada em rosto. Se você tem essa falta, peça. Foi isso que Esther fez. Aquele jejum deixou ela sensível para a estratégia que ela montou para poder salvar o seu povo. E foi o que aconteceu. Amados, interessante é que quem fez uma forca para o tio dela ser enforcado foi ele. O que fez, que foi enforcado. Quem preparou a armadilha toda foi ele que ficou lá preso. Porque há um livramento de Deus para nós. Talvez não seja do jeito que você quer, porque às vezes a gente quer ensinar o Senhor, né? Olha, Deus, pega fulano assim, 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 assado. Desse jeito, bota assim, amassa assim, não sei o que lá. Às vezes a gente quer ensinar a Deus. Mas quando a gente abre mão, Senhor, tudo no teu tempo. Vou esperar, o Senhor vai me dar sabedoria para lidar e eu vou conseguir ouvir a sua voz durante as tempestades que virão. Porque há uma voz do Senhor para nós. Tô desesperada, respira, amado. Olha, cheira a flor, sopra a vela. Respira, tá desesperada, respira. Vai ouvir a voz de Deus, amada. Vai ouvir a voz de Deus. Vai ouvir as direções de Deus. Se Ele disser fale, minha filha, abra a sua boca e fale. Mas se Ele disser se cale, se eu me calar eu vou morrer. Eu já ouvi gente dizendo, se eu não disser eu morro. Eu vou ficar engasgada com o negócio me sufocando, eu tenho que falar. Amada, se Deus mandar você ficar calado, fique calado. Eu lembro uma vez que quando a gente era pequeno, minha mãe está ali. Eu nem apresentei vocês, né? Mas minha mãezinha está ali, na terceira cadeira. Minha sogra viria também, mas meu sogro teve um pequeno acidente. E ele ficou em casa, ele está machucado. Então, ele ficou em casa lá, vocês orem por ele, né? Que ele queria ter o espírito de Homem-Aranha subindo em escada. E se machucou. Sabe como é, né, gente? Teimoso, né? Mas a gente orou e Deus deu um livramento. Amados, foi livramento que o Senhor deu a ele. Glória a Deus. Está lá, contando vitória. Mas hoje não podia vir para cá. E minha mãezinha está ali. E eu lembro que a gente morou um tempo em Recife e tinha uma vizinha nossa, da parte de baixo, que ela afrontava a gente por a gente ser evangélico. Afrontava mesmo, dizia coisa. Quando a gente passava, ela jogava lixo lá na porta da casa da gente. Às vezes, manhã lavava os panos, né? Estendia assim, ela tocava fogo na porta, assim, na casa dela, para fumaça ir para as roupas que manhã tinha lavado. E manhã sofreu um bocado. Meu pai é silencioso, amados, mas minha mãe, assim, hoje, glória a Deus, né? Ela é mais tranquila, mas... Olha, o Felipe está dizendo que não, tranquilo. Entregando. Não, Felipe. Né? Mas minha mãe, assim, fervorosa, né? Cheia da unção. E ela vai para frente mesmo. Vamos falar e vamos resolver esse negócio. Meu pai disse, a gente vai resolver em oração. Juntou os dois, a gente vai orar. Não tem impedimento, amados. A vitória do povo de Deus. Se está fazendo contra você, veja, não está buscando com briga e discussão com seus vizinhos, não, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Vamos viver em paz com todo mundo. Mas tem uns abençoados que é só a graça. Começou a orar para ela ir embora dali.
E ela tomava conta da mãe dela, e a mãe dela faleceu nesse meio tempo. E ela teve que se mudar e foi embora. Hoje ela é uma serva de Deus, essa mulher. Mas ela saiu de lá, de perto de manhã, e deixou de tocar fogo nos matos para poder sujar os panos que ela tinha lavado. Então, quando a gente precisa de um livramento, imagina manhã que se diz serva de Deus e bater boca com a irmã na porta lá. Qual era o testemunho que ela iria ter? Qual era o testemunho, amados? Às vezes, alguém passou na sua frente, na fila, em vez de dizer, mas para aí, que camarada mais sem... Tem vergonha, passa para lá. Eu vou deixar ninguém passar na minha frente e nada. Ô, amado, dê a vez. Vá, embora, vá, bênção. Respire fundo. Deixa aí, né? Vai, tá com mais pressa do que eu. Vá. Tem momento que a gente precisa, por causa do testemunho. Porque razão, amados, nós temos. Mas às vezes um bom testemunho precisa ser dito. E o testemunho da minha mãe não foi bater boca com ela, porque ela merecia. Sim ou não? Merecia. Mas não foi bater boca, foi orar e pedir para alguém resolver o problema, que era o Senhor. Então ninguém melhor que Deus para resolver os nossos problemas. Ninguém melhor que Ele para discernir os tempos que nós estamos vivendo. Ninguém melhor que Ele para entregar tudo a Ele, deixar tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Olha, eu estou ressuscitando todas as músicas velhas aqui. Cadê Santo para tocar essa música? Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É deixar no altar, viu? Não é deixar se levantar, pegar a bolsa e ir embora carregando a bolsa de rodinha, não. Deixe no altar. Senhor, tem uma música de Tuturano que é: lembra, Senhor, as palavras de afrontar. E lembra, amados, existem situações que a gente vai passar por pessoas dizendo coisas que você não fez. E você não pode nem se defender, amados. E vai ter hora que você vai dizer: Senhor, ouvi o que estão dizendo contra mim. Ouve, Senhor. Ele é o meu juiz, amada. Ele é aquele que luta por mim. Ele é que fala por mim. Se eu for resolver, eu vou botar tudo a perder, amados. Mas se eu confio no Senhor, Ele é a minha rocha. Ele é o meu escudo. Ele é a minha torre forte. O que é torre forte? Um lugar que você pode se esconder até que passem as calamidades. Quando a situação tiver, o navio balançando, a água entrando, o que foi que os discípulos fizeram? Bora acordar Jesus, né? Bora acordar, sacode meu pai. E o Senhor Jesus disse: homens de pequena fé, até quando vocês vão duvidar? A autoridade já foi dada a vocês, olha. Acalma, vento, acalma a tempestade. Ele fez, amados. Acalmou tudo e ficou tudo bem. Quando as tempestades se levantarem, acalme e fica tudo bem. O Senhor se levanta com providência na nossa vida. Ele diz: acalma, vento, acalma, mar. E quando Ele disser: se levante com ousadia dentro da sua casa, bote para correr, faça isso. Quando Ele disser: se levante em ousadia, escute o que eu estou dizendo, bênçãos do Senhor. Se levante com ousadia dentro do seu lar e bote para correr o inimigo, faça isso. Vai ter hora que você vai ter que se levantar. Lembra aquele filme, esqueci o nome do filme. Quarto de Guerra, obrigado. A mulher abriu as janelas, abriu as portas e disse: Satanás, pegue o beco daqui. Você não vai mandar na minha família. Você não vai destruir meu casamento. Você não vai mandar nos meus filhos. Você vai pegar o beco daqui, que aqui dentro você não pode me mexer, não. Ela estava onde, amados? Guerreando em oração. Então, tem o tempo de Deus para nós. Ele te levantou para esse tempo. Tá difícil, viu? Eita, irmã, se a senhora soubesse, tá difícil o negócio. Ele te levantou para esse tempo. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Ouvir a voz do Senhor, ouve as instruções do Senhor? Ou vai fazer tudo do seu jeito? Vamos fazer, eu quero saber o que é que lá na frente, se quebrar a cara, Deus conserta.
Quando quebrar tudo lá, Deus vai lá e conserta. Não, a primeira palavra, Senhor, vai na minha frente. Vá me guiando, vá guiando, abrindo os caminhos, abrindo as portas que estão fechadas. Em nome de Jesus. Você crê assim? Como prata e ouro, nós queremos, Senhor, para esse tempo. Para podermos ser uma bênção na nossa casa, uma bênção na nossa família, uma bênção entre as nossas amigas, uma bênção no nosso trabalho, nas nossas escolas, na faculdade, onde o Senhor nos colocar. Nós fomos feitas para isso. Fomos feitas para esse tempo. E nós vamos viver o que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Você crê nisso, amadas? Você crê que o Senhor te levantou para esse tempo e Ele tem um plano e um propósito na sua vida e Ele quer cumprir isso? Diga para a irmã que está do seu lado: não fuja não. Não corra não. Abrace o propósito que Deus tem para a sua vida. Floresça, amadas. Floresça. Deixe o Espírito Santo te guiar, te ensinar tudo aquilo que você precisa. Não existe melhor professor. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amados, lá tem... vocês vieram aqui, foi? Olha que glória. Cadê o povo que canta? Ficou eu sozinha, foi? Vamos cantar, vamos cantar. Vamos aproveitar para cantar. Vamos adorar o Senhor nesse tempo? Eu não sei. Que tempo precioso para nós, amados. Não sei. Enquanto eles se preparam, quero dizer para você, nós temos um timezinho, um tempo de descanso, para a gente começar a segunda parte do culto. Nós temos uma cantina aí desse outro lado, no departamento infantil, né? Ali, desse outro lado. Então, você deseja ficar conosco, tem lanche lá, vão lá comer, abençoa a igreja, tá certo? A cantina foi levantada para a gente custear também as despesas do evento. Então, se você pode, fique conosco. Tem a cantina ali, abençoa lá. Se quiser ficar aqui conosco também, fica aqui, converse com as outras pessoas. Vá conhecer gente nova, né? Vamos abraçar umas às outras. Vamos conhecer esse povo abençoado que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Nós somos preciosas e nós temos muito para dar umas às outras. Amém? Então não sai assim, tipo, vou correr, vou me embora desinvestada. Eu sei que tem gente que precisa ir buscar uma filha, essas coisas todas. Tem gente que está saindo do emprego, amado, tomando banho, correndo para cá, porque não queria perder esse momento. E você teve a oportunidade de estar aqui desde o começo. Então, é um privilégio. É um privilégio, amados. Deus tem tanto para nós. Vamos abraçar isso que o Senhor tem para nós esses dias. Amém?